começar o programa, então, de hoje, nesta segunda-feira, porque ainda na mira do Congresso, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, utilizou as redes sociais neste domingo para insinuar que a pressão feita pelos parlamentares para a saída dele do Itamaraty estaria relacionada aos interesses de senadores na licitação da tecnologia 5G, que deve ocorrer ainda neste ano. Vini, o que foi que o chanceler postou? Pois é, Paulo Matias, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, expôs uma conversa com a senadora Cátia Abreu, que, segundo ele, ocorreu no dia 4 de março. Podemos já colocar o tweet na tela do Ernesto Araújo, que disse que recebeu a senadora Cátia Abreu para um almoço nesse dia, 4 de março, lá no Ministério das Relações Exteriores. Foi uma conversa, segundo ele, cortês, pouco ou nada se falou sobre vacinas e, no final, a mesa, Cátia Abreu teria dito: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto nenhum, disse ele. E depois ele complementou dizendo que desconsiderou a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última nesta matéria. E aí, Paulo Matias, como você sabe, Zé Maria também sabe, Cátia Abreu é uma senadora que não gosta muito de briga. Ela não gosta de se envolver muito em polêmica, ela não gosta de responder essas insinuações, essas acusações. Então vamos ver qual que foi a resposta de Cátia Abreu, que inclusive também foi muito defendida pelos colegas de casa, pelos senadores. Então ela soltou uma nota à imprensa, uma nota grande aí da senadora Cátia Abreu, onde ela diz o seguinte, Paulo Matias: o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Começou assim: alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal. É uma violência resumir 3 horas de um encontro institucional a um tweet que falta com a verdade. Em um encontro institucional, todo o conteúdo é público. Defendi que os certames licitatórios não podem comportar vetos ou restrições políticas, onde está em jogo a competitividade de nossa economia, como no caso do leilão do 5G, devem prevalecer os critérios de preço e qualidade. Ela ainda diz que alertou o ministro Ernesto Araújo dos prejuízos que um veto à China na questão 5G poderia dar às exportações, especialmente do agro, que vem salvando o país há décadas. Ela também diz: defendi também que a questão do desmatamento na Amazônia deve ser profundamente explicada ao mundo no contexto da negociação para evitar mais danos comerciais ao Brasil. Se um chanceler age dessa forma marginal, com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira. Temos de nos livrar a diplomacia do Brasil de seu desvio marginal. Então chamou o Ernesto Araújo de marginal umas 3 vezes. Exatamente, umas 3 vezes nesta nota, aumentando a tensão dos senadores com o Ernesto Araújo. Na semana passada a gente discutiu aqui que já estava bastante conflituosa essa relação depois da ida dele ao Senado. Depois teve o gesto também do Felipe Martins, que acabou dificultando ainda mais a situação, e uma pressão para a saída dos dois, tanto do Ernesto Araújo como também do Felipe Martins. E agora esse tweet dele contra a senadora Cátia Abreu esquentou ainda mais os ânimos. Vários senadores saíram em defesa dela, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Podemos botar também aí na nossa tela qual foi a manifestação do Pacheco, que escreveu: a tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal. E justamente em um momento que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. E, além dessa discussão sobre o leilão do 5G, os senadores acreditam em que a presença do ministro Ernesto Araújo, que vem de uma ala ideológica do governo, prejudica essas relações diplomáticas para a chegada
de vacinas ao país, Paulo. Muito bem, meu querido Vinícius Moura. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. No pôquer, eu jogo pôquer, adoro, aliás, pôquer. Eu também, por que você não convidou? Meu Deus. O que foi? Eu sou ótimo. Porque você nunca me convidou. Que desaforo. Existem algumas coisas, né, que... Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas, Zé, eu vou voltar aqui no meu raciocínio. Eu jogo pôquer e uma das jogadas do pôquer se chama all-in, né? Que é quando você aposta absolutamente tudo que você tem numa única jogada. Você acha que o ministro das Relações Exteriores deu all-in depois desse tweet? O grupo, né? O grupo que apoia o ministro. Ele foi chamado de pobre diabo hoje pelo Rubens Recupero, que foi embaixador, que foi ministro da Fazenda, mas no sentido de que ele sozinho não se sustentaria. Ele não chegou ali sozinho, né? Tem um grupo que o sustenta. Ele não tem partido político, ele, enfim, não é uma grande liderança no Itamaraty, mas tem um grupo que o coloca e que o sustenta lá, e esse grupo é que respondeu. E comprou briga nessa jogada com a presidente da CRE, famosa Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu. Mas eu estou sustentando isso aqui desde o início da semana, da semana passada, de que voltaram de São Paulo os presidentes da Câmara, Senado e líderes, depois de conversarem com empresários, de uma maneira diferente, com um olhar diferente sobre o Ministério das Relações Exteriores. Um recado levado diretamente dos empresários ao presidente Jair Bolsonaro, exatamente sobre esta política internacional de comércio, né? E, inclusive, o 5G. Estão todos esperando aqui. O que o ministro disse, eu me lembro do Tancredo definindo ali jornalista e uma entrevista. Tancredo dizia o seguinte: um jornalista chega para uma entrevista, conversa meia hora e se despede, né? Tá, muito bem, muito obrigado. E sai. Quando ele ia passando pela porta, ele volta e diz: eu queria também perguntar. Aí essa era a pergunta, né, que ele queria desde o início. E uma maneira de desarmar e pegar um entrevistado desarmado. E foi isso que traduziu o ministro de Relações Exteriores, que a senadora conversou e no final, e o 5G? Na verdade, ele quis dizer que o almoço foi todo em torno do 5G, e isso provocou essa revolta da presidente da CRE, senadora Cátia Abreu. O presidente do Senado diz o seguinte, que atacar a senadora é atacar a todos. Veja como há uma união no Senado contra o ministro de Relações Exteriores. A ponto do ministro comparado, do senador, dizer o seguinte: será que o senhor fez mesmo o Instituto Rio Branco? Ele acha que o ministro não fez o Rio Branco. Rio Branco é uma das escolas mais famosas do mundo em diplomacia. Está entre as melhores do mundo, né? Então, o cerco está muito grande, mas ele é sustentado, vou repetir, por um grupo muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? Pessoas que convivem e que almoçam com o presidente todos os dias, talvez. Muito bem, Zé. E olha, meu querido Adriles, acabou de sair uma notícia aqui importante. Senadores vão ao STF para pedir impeachment do ministro Ernesto Araújo. São os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Disseram que estão entrando hoje ainda com um pedido. Seu comentário sobre a situação de Ernesto Araújo, meu caro Adrilho Jorge. A situação dele é constrangedora, exatamente porque a gente tem um sistema político constrangedor. Veja bem, estão querendo fazer um impeachment do ministro por causa de quê? Absolutamente, rigorosamente nada. O que o ministro fez no seu tweet foi simplesmente dizer que pouco se falou ou nada se falou sobre vacina, porque não há o que se falar. A gente construiu pontes com a China, com os Estados Unidos, com a Índia, com todos os países. Esses países, com a Inglaterra, com a Pfizer, etc., estão mandando insumos, estão mandando vacina para a gente. A gente chegou a vacinar quase 1 milhão de pessoas nos últimos dias. Ou seja, existe um princípio de vacinação razoável. A gente é o 5º maior do mundo em vacinação em compra por unidades, que é o que interessa. Eventualmente, o ministro tem uma posição ideológica, que é afinada com a do governo, de achar que a China não pode dominar o mundo. Mas tudo bem.
A Huawei, que é uma empresa não só acusada pelo Brasil, mas por diversos outros países, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, estabeleceu um sistema de espionagem, mas tudo bem também. Eu acho que privacidade é um bem póstumo do século XX que a gente não vai ter durante muito tempo. Mas a gente tem que ver em que princípio, em que medida essa espionagem vai favorecer um país ditatorial que despreza e menospreza direitos humanos como a China. Ainda assim, o ministro não fez e não faz uma crítica acerba à China. Ou seja, a única coisa que ele disse e explicitou foi que não falou, que se falou principalmente da questão do 5G e que o Senado, eventualmente, não está aí para fazer lobby e não tem essa lei, e inclusive não é uma contravenção você fazer lobby de qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de outra coisa. Quem ofendeu incisivamente o ministro foi a senadora Cátia Abreu, que chamou-o de marginal, ou seja, uma inversão total de valores. Eu volto a repetir, o ministro tinha uma afinidade eletiva com o ex-presidente Trump, continua a ter uma conversa formal, um diálogo civilizado, foi convidado, inclusive, a fazer parte da Convenção do Clima pelo próprio secretário de Assuntos Ambientais, John Kerry, tem feito um trabalho importante na questão de importação de vacinas, o Brasil faz um trabalho eficiente nesse sentido, e as urnas aprovaram um tipo de ideologia junto com o governo que elegeu. A gente não é mais alinhado a governos como Nicarágua, Venezuela, Angola e outras ditaduras de esquerda. Qual é o problema do ministro? Tudo indica que é uma questão de naco de poder e de interesses comerciais com o 5G. Mesmo assim, o ministro não está fazendo nenhum tipo de interposição nesse tipo de negociação. Mas ele não quer fazer lobby. É só isso. Joel, você acha que o ministro merece ser empichado? Não, o impeachment de ministro, para mim, eu realmente acho que não é o caminho de seguir. Exceto se um dia um ministro tiver cometido assim, um crime muito flagrante, daí, e o presidente mesmo assim não quiser tirar, daí, ok, podemos falar impeachment. Mas agora, no momento, não me parece que é o caso com o Ernesto Araújo, pedir um impeachment dele. O que tem que ser feito, isso o Senado tem feito muito bem, é uma pressão junto ao presidente para a tirada do ministro pelo caminho normal, a demissão por parte do presidente da República, que é quem tem a prerrogativa de nomear o ministro. O Ernesto Araújo é um desastre em todas as frentes, inclusive na da vacinação. Sabe por quê? Porque ofereceu-se ao Brasil, lá atrás, a chance de participar do consórcio COVAX da ONU. O ministro Ernesto Araújo foi contra. Ele acabou sendo convencido a participar e daí botou o Brasil com a cota mínima no consórcio de vacinas da ONU. Então, isso foi um caso muito concreto em que ele militou contra a compra de vacinas pelo Brasil. Por quê? Porque se esperava que não, a política do governo na época era só cloroquina mesmo. Não tinha muita crença em vacinação não, e a gente queria ficar fora das vacinas, tanto é que rejeitamos, isso não por culpa dele, por culpa do governo mesmo, do Ministério da Saúde do presidente, rejeitamos até aquele acordo de compra de 70 milhões de doses da Pfizer. Então o ministro tem responsabilidade também pelos problemas que o Brasil tem na vacinação, e se hoje em dia a gente não está fazendo um vexame tão grande no mundo, é graças aos esforços do Estado de São Paulo, infelizmente. O ministro tem parte nisso e tem parte um monte de outras coisas, e a cereja do bolo é esse tweet dele. Porque esse tweet dele, leiam o tweet que ele falou sobre a senadora Cátia Abreu, dá a entender que ele está dizendo que a senadora chegou ali com uma proposta ou com uma ideia um pouco republicana, né? Vamos favorecer a China, tem um interesse, há interesses econômicos que os senadores estão representando ali. A questão da China, como a senadora abertamente disse no tweet dela depois, é o seguinte: a gente vai ter leilões do 5G no Brasil. A empresa chinesa já tem grande parte do 4G no Brasil, inclusive. Se ela não tiver nada no 5G, até vai exigir custos altos de substituição dela. Agora, você vai proibir uma empresa como a Huawei de participar do leilão do 5G? Com base em quê? Não tem base nenhuma. E seria contra o interesse brasileiro proibir uma empresa que está entre as mais eficientes do mundo. Não tem motivo para isso. Provavelmente, aliás, o governo Bolsonaro até já recuou nisso, nem vai proibir nada, nenhum ponto nesse sentido. Mas o Ernesto Araújo se mantém como um vassalo de algo que já morreu, que era o trumpismo. Isso era unicamente no interesse do Departamento de Estado americano. Ele, felizmente ou infelizmente, sei lá, perdeu essa, porque o Trump foi tirado pelos americanos. Não tem sentido nenhum manter Ernesto Araújo ali agora. 30 segundos. 30 segundos, 2 pontos apenas. Primeiro, a Huawei tem restrições em vários países, não é só no Brasil, não é um assunto do Departamento americano. Ainda assim, o ministro nada falou
contra a Huawei. Ele simplesmente disse que esse assunto foi trazido à baila como principal assunto pela senadora. Segundo, Joel, de novo, a política de vacinação no Brasil é hoje, pragmaticamente, a 5ª maior do mundo. Lá atrás, porque a gente não pegou insumos e vacinações, muitos países não quiseram exatamente apostar numa jogada de uma provável vacina que ainda não foi testada. O fato é, nós temos uma das maiores políticas de vacinação do mundo e também graças ao ministro Ernesto Araújo. 30 segundos, Joel, por favor. Adriles, se não tivesse a Coronavac, quantas vacinas a gente estaria aplicando no Brasil? Você já fez esse cálculo? Faça esse cálculo. Depois a gente está comprando centenas de milhões de doses, Joel. E diz, então, se o Brasil realmente é tão bem sucedido e graças a quem a gente tem nosso sucesso parcial. Os países da União Europeia, inclusive, já nos passaram, infelizmente. O Brasil foi muito mal e atrasou na vacinação. Não passaram, não. Agora, felizmente, vamos conseguir receber novas doses de vacina compradas muito tardiamente. O mérito que a gente tem até agora é graças, em imensa medida, à Coronavac, coisa que você sempre faz questão de omitir. A gente vacinou 20 milhões de pessoas já, Queridos, quando eu dou 30 segundos para vocês precisam cumprir o tempo que eu estou pedindo. Então, se vocês não cumprirem, eu, infelizmente, tenho que entrar. Vamos girar o assunto agora aqui no programa.